Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar abordando a respeito de doutrinas e dogmas inventados pela Igreja Católica. Isto é, a Igreja Católica Apostólica Romana. Rodrigo, você vai atacar a Igreja Católica? Não, de maneira nenhuma. É um assunto apologético, um assunto doutrinário, não é discutir pessoas, respeitando-as, lógico, e chamando também para nós juntos examinarmos inteligentemente a palavra de Deus e a história, tá certo? Vem comigo aí. Porém antes, deixa eu convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, certo? Dá um toquinho no sininho aí, para você receber notificações. Por que não? Deixe o seu comentário e compartilhe o link com seus amigos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, olha o que o professor Felipe Aquino vai dizer. Você vai dialogar com um protestante, e aí está falando de discutir, ele só se defende na Bíblia. E nós nos defendemos no magistério. Então não dá para conversar, você entendeu? Então, queridos, o professor disse que é muito difícil realmente debater com a igreja, com o evangélico, porque o evangélico sustenta sua prática, sua fé na Sagrada Escritura. E eles têm três fontes de inspiração, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, certo? Então, é o que eles prezam. A palavra de Deus na Igreja Católica, isso é interessante, se divide em duas vertentes. A escrito, que é a Bíblia, e a oral, que é a Sagrada Tradição. Desses três pilares, observa onde que fica a Bíblia em relação à tradição e ao magistério nas palavras do Padre. Este corpo, chamado igreja, é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Mas o que garante a coesão, não é, do corpo é a mesma alma, que é o Espírito Santo, a mesma fé, etc. Pois bem, este corpo que é a igreja, esse corpo sempre venerou a Virgem Maria. Então, é importante a gente entender, não me interessa citar para você um versículo bíblico que te diga e que prove para você que Nossa Senhora, que nós podemos venerar Nossa Senhora. O versículo bíblico está cheio. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pronto, citei um versículo bíblico. Mas acontece que se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. Tá vendo? Então, a Bíblia ela não tem tanta eficácia. Uma das palavras que o padre utiliza é o que garante que continuamos na fé, não é a Bíblia. Não, é sim a igreja. Ele vai dizer também que a Bíblia é um patrimônio da igreja, uma riqueza que a igreja tem, certo? E por fim ele vai falar que a igreja sempre venerou a Virgem Maria, depois vai dizer que não é a Bíblia que sustenta tudo, mas é a igreja, isto é o magistério e a tradição. Isto que ser o magistério e a tradição ao invés da Sagrada Escritura já coloca alguns séculos de desperdício. Por exemplo, o que nós temos aí? Não há uma data exata para a implantação da Sagrada Tradição, certo? Uma vez que a primazia papal está presente no catolicismo desde o Concílio de Constantinopla, no ano 607, já o magistério da Igreja foi implantada como base de doutrina no ano 1076 pelo então Papa Gregório VII. No entanto, querida, a Sagrada Tradição e o magistério da Igreja só foram receber a mesma autoridade da Sagrada Escritura no Concílio de Trento, no ano de 1546. Isso está no meu livro, Controvérsias do Catolicismo Romano no Cristianismo, tá certo? Então vamos abordar aqui algumas doutrinas que a Igreja Católica coloca
E que diz o padre, né? Observa bem, vou até colocar novamente o padre falando. Igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. Que é 2000 anos, ele está falando que é 2000 anos de história de igreja, que a igreja venera a Virgem Maria, por que não dizer as outras doutrinas, tá certo? Então nós vamos aqui pegar algumas datas e vamos analisar que a igreja primitiva nunca fez parte da doutrina romana, ela foi evoluindo gradativamente, ok? Então vamos lá. O que nós temos? Eu vou pegar apenas algumas, não são todas, não dá tempo, vai ficar muito longo o vídeo, você vai ficar cansado. Então, vamos pegar aqui, por base, a última fala do padre, certo? Sobre a Virgem Maria, que a igreja sempre venerou, ok? Mas antes dela, veja, no ano 400, você tem aí reza pelos defuntos, no ano 400, hein? Você tem no ano 590, por Gregório Grande, origina-se o purgatório. Aí vem comigo aí. Você tem também no ano 803, que foi criada a festa Assunção à Virgem Maria. Você tem no ano 818 a doutrina da transubstanciação e a missa começa então a surgir na Igreja Católica. Vamos ter um vídeo especial sobre isso. No ano 998 é estabelecido Festa dos Mortos, isto é, o Dia dos Finados. Você tem no ano 1090, certo? Você vai ter aí a invenção da reza do Rosário, lembrando que o terço, que é Ave Maria e Santa Maria também não foram colocados no mesmo ano. Ave Maria é uma e Santa Maria é outra parte, aí unificado. Aí depois tem a reza do Rosário, que era, né, agora aumentou, obviamente, mas na minha época que lá estava era 150 mínimo, né? Ave Maria, tá joia? Então vem comigo aí. No ano 1125 aparece pela primeira vez no Cânone de Leão a ideia da Imaculada Conceição. No ano de 1200, no Concílio de Latrão, impõe-se a transubstanciação e a confissão auricular. Então, observa que essas doutrinas, elas foram gradativamente sendo inseridas no texto da Igreja Católica Apostólica Romana. No 1360, começa a hóstia a ser levada em procissão. 1414, o Concílio de Constança define que na comunhão, ao povo deve ser dada a hóstia somente. No ano de 1563, também o Concílio de Trento definiu que a tradição é tão valiosa quanto a palavra de Deus. E acrescentaram, então, nesse período, acrescentaram os 7 livros apócrifos. E vamos também falar sobre eles, tá joia? Em 1854, então você tem o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o Concílio do Vaticano declara a infalibilidade do Papa. O que podemos definir aí? Justamente que, através dessas listas, um pouquinho delas, certo? Nós temos aí várias controvérsias da Igreja Católica Romana em relação ao cristianismo bíblico, né? A Igreja cristã. Tá joia, amados? Então fica aí estas observações para todos nós. Não vamos cair na ideia dos religiosos da época de Jesus. Em Mateus 15, versículo 6, que diz assim Jesus: e assim por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Tá joia, queridos? Porque o que rege a igreja é a palavra de Deus. Pastor, mas e as palavras dos santos, por exemplo? Você tem também grandes teólogos no decorrer da história da igreja, os evangélicos, protestantes, não dá valia? Sim, nós temos aqui várias literaturas, né? Olha que interessante. Aí várias literaturas sobre os pais apostólicos. Temos aqui a história dos hebreus por Flávio José, um historiador não cristão, mas tem grande valia nas escritas teológicas. Nós temos a patrísticas, certo? Várias literaturas. Tem uma aqui muito boa, esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? E esse aqui é Voz do Cristianismo Primitivo. Então, sim, nós utilizamos, sim, valorizamos, sim, as escritas dos pais apostólicos, do período apostólico, da patrística, certo? Irineu, Ambrósio. Porém, nós não temos esses elementos
como a mesma fonte que tem a Bíblia Sagrada. Por isso que Jesus fala em Mateus 22, versículo 29, errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Amém, queridos? Então fica aqui com essa palavra, com essa reflexão, examine novamente aí, faça uma comparação e com certeza você vai ver e vai também poder vivenciar João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.